Oi meninas, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, amém? Hoje nós vamos para o nosso último subtítulo do capítulo 2 e vamos encerrar o capítulo 2, amém? Aí eu volto com vocês na quinta-feira, tá bom? Para nós iniciarmos o capítulo 3 do livro, tá? Seu capitão é o maior exemplo de guerreiro de oração. Jesus é o seu melhor modelo para compreender o que significa ser uma guerreira de oração. Jesus não apenas ensinava o que era oração e como era para ser feita a oração. Jesus orava a todo tempo e a todo momento. Sempre que Jesus precisava fazer alguma coisa, antes de fazer qualquer coisa, Jesus orava a Deus. Jesus ia para o seu canto para ficar sozinho com o Senhor, intercedendo. Então, Jesus é o maior exemplo para nós de como ser guerreiros de oração. Amém? Ele não fazia nada antes de orar. Então, por isso, eu friso muito essa parte. Não faça nada antes de orar. Não tome decisões precipitadas na sua vida, como, por exemplo, tomar decisões muito importantes sem antes consultar a Deus, sem antes dizer, Senhor, isso é para mim? Será que eu faço isso? Né? Por isso que muitas vezes nos frustramos e quebramos a cara ao tomarmos decisões, principalmente aquelas decisões muito importantes da nossa vida, sem antes consultar se é a vontade de Deus para nós. Amém? Quando Jesus se isolava para orar, ele voltava com poder para realizar milagres. Isso foi algo que os discípulos mesmo de Jesus viram, que toda vez que Jesus se isolava e orava, ele voltava, parecia que voltava mais forte. Ele voltava pronto e já iria logo realizar milagres. Portanto, os discípulos mesmo fizeram a ligação que oração e poder andavam juntos. E isso é uma coisa muito atual, porque você vê que toda pessoa que ora, ela é muito fortalecida por Deus. Por mais que ela esteja fraca, por mais que ela esteja em provação, por mais que ela esteja no deserto da sua vida, ela tá forte espiritualmente, ela tá realizando milagres pelo nome de Jesus, ela tá com dons espirituais pelo nome de Jesus. Amém? Os discípulos, no entanto, não pediram poder a Deus, mas pediram a Ele que os ensinasse a orar. Foi quando Jesus escreveu, né? Escreveu não. Foi quando Jesus nos deu a revelação da oração do Pai Nosso. Amém? Que está em Mateus capítulo 6 e verso 9. Nessa oração, vocês podem ver que Jesus começa reconhecendo a Deus, reconhecendo o Senhor como santidade, como o nosso Pai Celestial, adorando o Senhor. Por conseguinte, começamos na oração do Pai Nosso a nos desfazer de nós mesmos, a pedir perdão a Deus, a reconhecer a nossa fraqueza, a reconhecer que somos pequenos diante de Deus, né? Quando falamos bem assim, Senhor, perdoa os nossos pecados. Só que assim, quando nós falamos Senhor, perdoa os nossos pecados, nós também estamos dizendo, como até um ato condenatório para nós, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, assim, colocamos uma condição, Senhor, nos perdoa porque eu vou perdoar o meu irmão, vou perdoar aquele que me ofendeu, aquele que me feriu, aquele que me persegue. Amém? E assim nós finalizamos, enaltecendo novamente o nome de Deus, glorificando o nome dele para sempre, colocando o seu reino inabalável como algo grande e poderoso sobre as nossas vidas. Amém? A oração do Pai Nosso não é para ela ser essa oração repetitiva e você achar que sempre você deve então se ajoelhar e orar o Pai Nosso. Não. Mas colocar a oração do Pai Nosso na sua própria oração diária. Começando, como eu falei aqui, reconhecendo a soberania do Senhor, depois colocando-se na presença do Senhor como pequena, reconhecendo a sua pequenez diante dele e assim por diante, amém? Então ela é um modelo para nós, não algo que tenha que ser repetitivo, mas algo que possa modelar e dar forma à nossa oração com Deus, amém? Pedindo também para que o Senhor nos ajude a resistir às tentações, nos proteger e nos fortalecer também. Amém? Antes de Jesus ser crucificado, ao saber da sua morte, que já ia vir, ele disse aos discípulos bem assim, em João capítulo 14, verso 12. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Ou seja,
Deus fará o que nós pedirmos. Deus ouve os nossos desejos. Deus sabe os desejos do nosso coração. Deus ouve o nosso clamor. E tudo que pedirmos no nome de Jesus, nós receberemos. Muitas vezes podemos achar que não somos ouvidas por Deus ou que algo que nós pedimos não está acontecendo. Mas existe uma passagem na Bíblia que diz que não recebemos porque pedimos mal. Então peça ao Senhor para que Ele te ajude a pedir a coisa certa, para que Ele te ajude a orar como convém, amém? A orar da forma certa, a pedir da forma que agrada ao Senhor, amém? O desejo de Jesus era sempre fazer a vontade do Pai Celestial e glorificá-lo. Devemos ter esse mesmo desejo em nosso coração, de estarmos mais próximos a Deus, de pedirmos ao Senhor, não somente para fazer as coisas para nós, não somente para nos dar a vitória, mas pedimos ao Senhor para nos dar a presença dele, para nós termos Jesus por completo e não somente coisas pequenas e rasas que são somente para este mundo. Amém? E é assim que Deus nos chama para ser guerreiras de oração. Devemos nos dedicar à comunhão com nosso Pai e cumprir a missão de promover o seu reino aqui na terra, como diz a própria palavra, e de pregar o evangelho a toda criatura. Isto é promover o reino do Senhor Jesus aqui na terra. Amém? Devemos reconhecer que temos a mente de Cristo e nos recusar a ser conduzidas por desejos carnais. Paulo fala isso em uma das suas cartas, que nós temos, acho que não me engano em Romanos, que temos a mente transformadas por Cristo. A partir do momento que aceitamos a Jesus, nossa mente é transformada. Ou seja, aqui eu paro e falo para você, não tem como você estar em Cristo e não ter mudança alguma. Você pode ir a Cristo sem mudar, mas a partir do momento que você conhece a Cristo, você começa a ter a mente dele, então você muda. Amém? Não permitiremos que o inimigo nos impeça de fazer as coisas certas por medo, negligência ou preguiça, principalmente. Não nos prenderemos ao legalismo em vez de nos unirmos a Jesus e ao que ele realizou na cruz. Pois se fizermos isso, limitaremos o que Deus quer fazer em nós e por meio de nós. Quando nós damos legalidade para Satanás permanecer em nossa vida, principalmente por meio de um pecado, as promessas de Deus podem se atrasar na nossa vida ou até mesmo não acontecer, porque nós limitamos o poder de Deus no nosso pecado. Limitamos o poder de Deus no quesito nossa vida, limitamos o que ele tem para nós. Amém? Porque abrimos porta para a maldição. Então, como diz a palavra, aquele que ama a maldição, que a maldição lhe sobrevenha. Amém? Graças a Jesus, temos uma conexão direta com Deus. Quando aceitamos a Cristo, recebemos um reino inabalável. E a punição severa para aqueles que descartam a revelação que recebem de Jesus. Olha que lindo. Quando ele voltar, tudo que é terreno e temporário passará, e apenas o que é eterno e divino permanecerá. Amém? Estamos recebendo de Deus um reino inabalável. Seja muito bem-vinda ao reino de Deus. Preserve essa passagem na sua cabeça para que você não seja muitas vezes afligida por as coisas que estão acontecendo aqui, mas pensando sempre que o seu alvo é Cristo, que o seu alvo é a cruz. Eu falo isso porque também tem muitas pessoas, às vezes, que se abatem por coisa até que acontece dentro da própria igreja. Mas pense assim, o seu objetivo aqui nessa terra é promover o reino de Cristo e estar constantemente em adoração ao Senhor. Então não deixe que... Coloque realmente assim um cabresto em você, para que você possa estar realmente na presença do Senhor sem olhar para os lados, estando com seu foco em Cristo, estando com seu foco na cruz, para que coisas tão pequenas não venham te tirar da presença de Deus, amém? Para que você não venha esquecer que isso daqui é somente temporário, que você está sendo preparada e projetada para algo muito maior que você e muito maior do que isso, amém? Se você aceitou Cristo como Salvador, o poder do inimigo em sua vida foi cancelado. A menos que o inimigo te convença a duvidar do que Deus fez sobre a tua vida, ou a menos que o inimigo por algum momento faça com que você duvide da palavra de Deus, ele não tem legalidade sobre a sua vida. Amém? Então, em vez de ouvir o inimigo, apegue-se a Deus, quando ele falar com você por meio da palavra e do Espírito Santo. E assim terá poder sobre o inimigo para o resto da vida. Amém, meninas? Aqui nós encerramos o capítulo 2. A oração de cada final de capítulo eu vou estar mandando no WhatsApp, tá bom? Muito obrigada, eu espero realmente que tenha edificado a vida de vocês este capítulo.
E que ao retornarmos com os outros capítulos também seja a mesma coisa. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus, dando vocês muito discernimento, conhecimento da palavra, tá bom? E entendimento, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.